8h37, nós vamos fazer contato ao vivo agora com a cidade de Paulista, que fica no Grande Recife, em Pernambuco. A repórter Rafaela Pimentel está ao vivo conosco com mais informações sobre uma tragédia, um prédio que desabou e matou 14 pessoas na última sexta-feira. Rafaela, como é que estão as investigações por aí? Quais são as novidades que você tem para compartilhar conosco? Bom dia. Olá, Pedro. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o trabalho agora é de vistoria nos prédios que ainda estão em pé aqui, né? No conjunto residencial Beira-Mar, a Defesa Civil do município, né, de Paulista, que fica na região metropolitana do Recife, como você falou, vem intensificando essa vistoria aqui nesse conjunto desde que o acidente aconteceu, né? Desde que esse desabamento aconteceu na sexta-feira, matando 14 pessoas, deixando outras 7 feridas, né? São 29 prédios aqui construídos exatamente iguais ao que desabou aqui no conjunto residencial Beira-Mar. São prédios que a gente chama aqui do tipo caixão. O que significa isso? São prédios que eles são sustentados pelas paredes de alvenaria. Esses prédios, eles não têm pilotis e nem vigas de sustentação. Desses 29 prédios aqui, 12 já foram vistoriados pela Defesa Civil e, pasmem, viu? Metade deles, 6 prédios, foram interditados até agora. Ou seja, a Defesa Civil daqui de Paulista encontrou, então, problemas estruturais, rachaduras, vazamentos e risco, né, de novos desabamentos, e orientou esses moradores a deixarem as unidades o mais breve possível. Já tem muita gente aqui, inclusive se antecipando, deixando os prédios por medo, né? Nem estão esperando a vistoria, então, da Defesa Civil acontecer nas unidades. A gente vem acompanhando aqui o drama desses moradores vizinhos que estão sem dormir desde que essa tragédia aconteceu, né? Lembrando que todo esse conjunto residencial, ele foi construído em 1982, são mais de 1.100 apartamentos aqui. Esse tipo de construção, prédios tipo caixão, eles foram bastante populares nesta década de 80, né? Então existem diversos prédios como este do tipo caixão aqui construídos em toda a região metropolitana do Recife. Lembrando que este prédio aqui, o que desabou, ele estava interditado desde 2010, quando houve naquela época uma vistoria da Defesa Civil do município. Só que em 2012, 2 anos depois, o prédio acabou sendo ocupado irregularmente por pessoas que não tinham onde morar, não tinham condições de pagar aluguel e vieram aqui ocupar de forma irregular essas unidades. É uma situação que existe não só em Paulista, viu, mas em vários outros prédios aqui em toda a região metropolitana do Recife. São prédios que já foram interditados, desocupados, mas que outras pessoas acabam morando de forma irregular, então, às vezes até com a conivência das vigilâncias que ficam nesses prédios. Voltamos com vocês no estúdio. É um problema nacional, né? Tá aí Sônia, Cláudio. Esse é um exemplo apenas do que acontece aí Brasil afora, né? Muitos desses prédios acabam tendo esse destino, a ocupação irregular por parte daqueles que não têm onde morar. Só que é preciso ter um controle desse tipo de situação, porque essas pessoas estão correndo risco, né? Como disse a Rafaela, aí os outros prédios lá da região vão passar por vistoria para saber se eles têm algum tipo de condição, né, de receber moradores. E a engenharia condena esse tipo de estrutura, né, que não tem ali a sustentação necessária para comportar peso e deslocamento e as acomodações do terreno. Então, uma questão importantíssima para ser observada e que serve de alerta para outros imóveis que estejam ocupados irregularmente. Aqui em São Paulo a gente teve, né? A Sônia lembra bem que ela participou comigo dessa cobertura aí do prédio lá no centro que acabou no Largo caindo. do Paissandu. No Largo do Paissandu, né? O Wilton Paes, né, explodiu. Sônia? Lá houve também um incêndio, não é? Nesse caso aqui foi só o desmoronamento. Eu queria saber da Rafaela. Eu queria saber da Rafaela o seguinte. Rafaela, tem alguém preso? Porque, assim, o prédio estava interditado, sabia-se que ele foi ocupado de maneira irregular, né? Tem alguma autoridade presa, algum chefe de departamento, algum secretário de obras, algum chefe de fiscalização, prefeito, secretário de Estado? Tem alguém em cana? Ou pelo menos tem alguém sob ameaça de punição por ter sido negligente e permitido uma situação como essa?
Não, Cláudio. Infelizmente, não há ninguém preso. A investigação deve estar em andamento, inclusive, ainda, né? O acidente aconteceu na última sexta-feira, então a Polícia Civil provavelmente está investigando para saber a responsabilidade de quem é a responsabilidade, então, por essa nova ocupação do prédio, né? Para você ter uma ideia, desde 2012, então, 11 anos já que esse prédio estava sendo ocupado de forma irregular, 11 anos, e ninguém fez nada, ninguém tirou essas pessoas daqui, né? Existia, inclusive, uma vigilância aqui, alguns moradores daqui do conjunto me relataram, não sabem dizer, confirmar se essa vigilância existia todos os dias, 24 horas por dia, mas infelizmente não conseguiram tirar essas pessoas daqui. E outras pessoas que já receberam esse aviso de interdição em outros anos anteriores aqui já relataram para a gente que entraram na justiça para que a seguradora dos prédios, esses prédios, a maioria deles foi comprada com financiamentos da Caixa Econômica Federal, né? Os moradores que ainda moram aqui já me relataram isso. E essas pessoas entraram na justiça para receber, então, o valor do seguro. E há mais de 10 anos tem gente que diz que está na justiça. Então, essas pessoas não saem daqui dos prédios, pessoas que compraram as unidades há muitos anos atrás por financiamentos da Caixa Econômica Federal e não saem do prédio porque justamente não tem para onde ir. Só querem sair se houver realmente esse pagamento do seguro. E essas pessoas acabam arriscando, então, a própria vida, né? Com vocês no estúdio. Pois é, Rafaela, e a gente acompanhando aqui as imagens, né, do prédio que desmoronou e daqueles que estão ao lado e que são exatamente iguais, dá um medo, não é? Porque são prédios claramente muito desgastados, exatamente, que não passam por algum tipo de reforma, acho que desde a construção. E eu me coloco, Sônia, no lugar dessas pessoas que moram nesses prédios idênticos, muito parecido com o que aconteceu também no Palace 2, no Rio de Janeiro, não é? Quando desmoronou e havia ali o Palace 1, que também foi desocupado, porque você olha para o lado, o prédio igualzinho ao que você mora, caiu, o que é que garante que esse também não vai desmoronar? E nesse caso, Cláudio, você tem toda a razão. Assim, é uma crônica que começa errada e segue errada até o fim. Começando pela construção dos prédios, usando um formato que não é seguro, não é seguro, que loucura isso. E aí depois o prédio desocupado, há uma invasão que persiste durante mais de 10 anos, todo mundo sabe, ninguém faz nada, até que acontece uma tragédia e sai todo mundo correndo para dizer que tentou fazer alguma coisa, né? E agora responsável que é bom nada, né? Pois é, esse é preciso atribuir responsabilidade, né? Porque nós pagamos e pagamos caro a um bando de burocratas que têm o dever de zelar pela segurança das pessoas. Se a função do sujeito é interditar, a do outro é permitir que aquela interdição seja, ou dele próprio, seja respeitada, né? E há pessoas cujos salários pagamos exatamente para isso, né? Para fazer valer a autoridade daquele que tem a prerrogativa de interditar por razões de segurança. E as pessoas, é claro, que invadem para ocupar, porque não tem onde morar, isso é fato, né? Mas, olha, é pior não ter pior do que não ter onde morar, é acabar se submetendo ou ficando sujeito a tragédia dessa natureza. Eu estou muito impressionado com isso, porque na minha cidade, Maceió, há um conjunto residencial muito semelhante, com prédios exatamente do tipo caixote, que foram construídos também nos anos 1980, 70, 80, conjunto Santo Eduardo, por acaso 1.100 unidades também, e a gente percebe que são construções claramente frágeis, que demandam uma constante manutenção. E eu fico imaginando, será que eles fazem? Você olha pelas imagens do aspecto dos prédios, é o pior possível, né? A gente mal percebe que tem havido ali ao longo de todos esses anos, no caso de Paulista ou em qualquer outro lugar, alguma manutenção promovida pelo Estado brasileiro, porque afinal de contas eles vendem aquilo não é de graça. As pessoas têm aquela coisa de que o governo deu, né? O governo não deu nada, o governo cobra prestações durante 35 anos dos cidadãos. É obrigação do governo manter a segurança do cidadão e a moradia. E aquela imagem da menininha com um balão de oxigênio, o que foi aquilo? Meu Deus, quer dizer, se é impossível alguém não se comover com uma imagem como aquela, o Brasil está perdido, né? Vários acidentes desses vão acontecer. Você vê nas imagens o estado dos prédios, né?
Por acaso tem ali alguns que já estão interditados e os outros, será que têm passado, tem o acompanhamento, monitoramento das autoridades, né? E manutenção, e o Estado, onde é que está o Estado que construiu isso, né? O responsável pela construção frágil é o Estado, porque são unidades vendidas através das antigas Coabs, né? Enfim, a responsabilidade do Estado é muito maior do que se pode pensar. Ah, Cláudio, mas na hora do lançamento desses prédios, para dizer que fez e ter voto na eleição, é uma badalação, posar para foto, tá tudo bonitinho, alvenaria, pintadinho. Olha aí o resultado. Isso aí. Agora são 8h47 aqui no Jornal Gente.